Estamos em Búzios, uma das cidades mais prazerosas que eu já encontrei na costa brasileira. Aqui não há muitos veleiros, mas tem uma vida náutica agitada, com vários barcos de passeio, que é muito bonito e tem sido a nossa casa aqui nos últimos dias. Aqui é uma terra em que as gaivotas fazem amor e não roubam o churrasco alheio como tem outras cidades por aí do lado. O pessoal de uma operadora de mergulho aqui, a MDS, me convidou para mergulhar e como já faz mais de um ano que eu não mergulho com cilindro, achei uma ideia muito boa. Íamos em direção à Ilha da Âncora, mas como o mar estava bastante agitado, o capitão da embarcação achou melhor mudarmos o rumo para um lugar mais abrigado. Então fomos à praia de João Fernandes, que é bem perto de onde a gente está com o balanço. A visibilidade hoje estava bem ruim. Esse lugar com certeza tem dias melhores. Mas mesmo assim, mesmo enxergando poucos metros à frente, foi maravilhoso. Sempre é. Mergulhar é o mais perto que eu conheço de conhecer outro mundo e de poder voar. Uma vez que você se acostuma com o equipamento, com a técnica e relaxa, é realmente mágico. Às vezes você procura e no meio do nada aparece algo incrível, como essa tartaruga escondida embaixo da pedra. Me senti até meio mal de incomodar ela ali. Se tivesse dormido em casa, eu não ia querer ninguém batendo na porta também. Mas ela é linda. O mergulho aqui em João Fernandes é bem raso, bem tranquilo. Não gasta muito ar e dá pra ficar horas curtindo. Eles fizeram uma área cercada em volta a uma laje submersa aqui na praia. Isso torna o mergulho aqui mais seguro, já que é uma área com muitos barcos. Aqui identifiquei algumas espécies que eu não sei se eu vi no sul do Rio de Janeiro, como essas gorgônias. Pelo menos não são tão frequentes quanto aqui. E não é que na saída consegui nadar com uma tartaruga. Inicialmente achei que era a mesma, mas depois notei que era outra, um pouco menor. Ficamos vários minutos ali pertinho, podendo ver ela bem de perto. Me mexi o mínimo que eu podia para não deixar ela estressada. Espero que eu tenha conseguido. Mas uma hora eu dei um tchau e até mais. Voltando, eu ainda mergulhei mais um pouco para limpar o casco do balanço, que estava bem sujo já. Dessa vez no pulmão, e trabalhando, o que cansa bem mais. Acho que 15 minutos aqui cansam mais do que 2 horas mergulhando lá com o cilindro. E não demorou só 15 minutos, acho que deve ter demorado 1 hora limpando o casco. Então achei que era hora de ensinar uma importante lição para Marisca, mesmo que ela não goste muito dessa lição. Bom, educar às vezes é ir contra a vontade de quem você está educando, não é? Então, eu precisava ensinar a ela a subir novamente no barco. Com esse cabo de amarração ali na polpa, ela conseguiu. Que massa, ela conseguiu! Eu vou deixar ele sempre por ali quando a gente estiver ancorado. Tá frio, Marisca, tá frio! Terminei cheio de craquinhas sem casa pelo corpo, mas shampoo e sabonete resolve. É bem normal isso quando a gente limpa o casco. Depois a gente deu um banho de água doce e quente nela, e também ela tinha várias horas de sol ainda para se secar. Búzios é uma cidade difícil de se despedir. Um daqueles cantinhos que dá vontade de ficar. Eu saio de coração partido, queria ter ficado mais. O pôr do sol daqui é difícil de ignorar. É uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo cheia de opções. É um pouco cara, é verdade, mas é uma cidade muito mágica. Quando será que vamos ver o pôr do sol se pôr no mar novamente? Mas é justamente essas saudades, esses apegos, que são plenamente justificáveis, óbvio, o maior inimigo do nômade. Pelo menos enquanto nômade. Sempre são os apegos a coisas boas que acabam pesando, mas, infelizmente, eles te impedem de ver coisas novas, de abrir os braços para o mundo como um verdadeiro viajante. O desapego de sentimentos assim está na raiz da alma nômade. O desapego só é necessário com coisas boas, óbvio. Então sempre dói um pouco. Já estávamos há quase 2 semanas em Búzios. E era hora de subir. Encontramos uma previsão favorável, uma frente fria que não era muito forte
mas duraria tempo suficiente para nos levar até Vitória sem problemas. E com um mar pequeno, sem ondas muito grandes, se a gente saísse na hora certa. Porque se demorássemos um pouco mais ou o barco não andasse muito rápido, uma ressaca atingiria a gente. O que também não era um grande problema. Alguns amigos vieram durante essa ressaca. Não seria algo perigoso, mas seria mais desconfortável. Vim aqui pegar água para viagem. Não precisa encher o tanque, mas deixar uma boa quantidade de água no balanço. Agora o último galão. Vou puxar esse aqui. Eu vou deixar o tanque do balanço não cheio, mas metade, um pouquinho mais. E vou deixar bastante peso, esses 4 galões aqui, ao boreste do barco, porque é o lado que vai vir o vento, é a barlavento. E provavelmente a gente vai fazer essa travessia num bordo só, então tipo, vai dar uma estabilidade maior pro barco. Não é grande coisa, o peso do barco assim, né, são 100 litros, mas é como se tivesse alguém na borda ali, né? Mas eu provavelmente vou ficar nesse lado também durante boa parte da viagem. Dá um equilíbrio ali, melhor do que ficar do outro lado. Dá pra encostar o barco lá como a gente fez outra vez, mas dessa vez eu vou pegar de galão pra não precisar manobrar o barco e tal, tem umas ondas chatas. Daria pra encostar o barco lá naquele pier pra pegar, mas tá com essas ondas chatas aqui, o barco vai ficar jogando muito no pier ali, então eu vou pegar com galão, melhor. Muitas lanchas passando também, então sim, acho que é mais seguro. Não que pudesse acontecer alguma coisa só por parar ali com bastante defesa e tal, mas pode dar uma arranhada, pode, sei lá, não é bom judiar do barco. Judiar acho que é um termo bem gaúcho. Duas coisas muito legais na loja do Hashtag Sal. Uma que vocês já conhecem, que é essa bolsa aqui que serve como pochete, pode usar tiracolo, é muito legal. Ela tem um bolsinho aqui fora, que é muito legal para guardar carteira, sei lá, e tem um forro muito maneiro dentro, que tem também outro bolsinho que talvez aqui seja a melhor carteira, não sei, aí você usa como você quer, mas eu achei linda e tem várias cores, está lá na loja da Ligarte, que é a parceirona nossa, com várias mochilas diferentes, tem vários tipos. E uma coisa nova que eles fizeram agora, que eu gostei muito, que é esse inclinômetro do Hashtag Sal, que serve para você ver a inclinação do seu barco, se ele está inclinando muito e tal, porque existe uma inclinação ideal para o barco, né, geralmente, em que se ele aderna demais, a quilha para de funcionar, ele começa a derivar muito para o lado, assim, e aqui é uma boa medida para você saber, e até para combinar, assim, com a tripulação, ó, vamos adernar só até tanto numa travessia, sei lá. É importante ter uma forma mais metódica de saber o quanto o barco está adernado. E ele é muito massa aqui, já veio com adesivo da 3M aqui para você colar. É bem bacana, tô começando a usar agora aqui e é muito legal. Então entra lá na loja da Ligarte, está aqui o link, tá na descrição também, tem produtos muito bacanas lá. Corre lá que você vai encontrar alguma coisa legal para você ou para alguém que você curte. E tem um lugar agora muito especial no Clube dos Jogadeiros em Porto Alegre, onde você pode comprar os produtos do Hashtag Sal numa loja física. Assim você pode conhecer eles, tocar, sentir, experimentar e ver se é a sua. Eu tô muito feliz também de poder sortear uma aula de vela com veleira Eleuteria. O Ricardo e a Fernanda, que vocês conhecem do episódio 236, estão sorteando uma aula de vela básica em Paraty, no Rio de Janeiro. Para participar é só você apoiar com pelo menos R$10 o Hashtag Sal, entrar lá no grupo dos apoiadores no Telegram e preencher um formulário que a gente faz só para sortear entre as pessoas que podem ir mesmo. Porque antigamente a gente sorteava com todos os apoiadores, mas são mais de 1000, e às vezes acaba ganhando alguém que, sei lá, não pode ir e tal. Então tem essa burocracia mais um pouquinho, mas é para ajudar. E vale lembrar que a Eleuteria faz aula de vela e passeios lá em Paraty. É uma galera muito legal, são amigos, vale a pena. E no próximo fim de semana eu vou sortear um day charter muito legal com o veleiro Capa-Lua, com o Marcos, que é um amigão também. Fica ligado no próximo episódio. Já estava quase na hora de ir embora de Búzios, então resolvi dar uma caminhada por lugares que eu não tinha visitado ainda. Não a Rua das Pedras, que eu já conheci bem, mas andar sem rumo por aí, descobrindo coisas que não estão nas listas de atrações turísticas. Essas são geralmente as que eu gosto mais. Bom, vamos dar uma olhada aqui para conhecer Búzios. Já conheci Orla Bardot, os principais lugares, agora vou dar uma caminhada em algumas praias um pouco mais distantes. Vamos lá! Encontrei lugares como essa praça bem cuidada, cheia de restaurantes na volta.
que ainda é bem próxima do centro. Há lagos pequenos aqui muito bonitos como esse, bem perto da praia. O clima desse jardim aí eu achei muito legal. Há uma série de casas e pousadas com ruas muito bem cuidadas por aqui. Essa é a praia de João Fernandes, onde eu mergulhei no outro dia. Incrível como o mesmo lugar, visto de terra, é muito, muito diferente do que visto no mar. Nem parece a mesma praia. Nesse dia havia mais gente mergulhando por lá do que quando eu fui. Outra coisa que chama atenção em Búzios são esses casarões lindos, que de certa forma harmonizam com a geografia local. Não são muitos os lugares do Brasil que as casas e a natureza se encaixam tão bem. Hoje é um dia de mar agitado, lá fora tem ondas de 2,5 metros ou 3 metros, e essa praia até oferece um abrigo razoável. Mas de qualquer forma, a praia de João Fernandes não é uma ancoragem que veleiros costumam parar por muito tempo. A Praia dos Ossos, que é bem pertinho, é bem mais abrigada. Resolvi subir esse morro e pegar um caminho menos turístico, com a esperança também de ver a cidade lá do alto. Subidinha aqui no morro. Alta, hein? Espero que a vista aqui valha a pena. Para mim, essas encostas de pedra acabam sendo mais lindas do que as próprias praias. Infelizmente, não é possível ficar muito perto delas de barco. O mar ali fica bem agitado, mas elas sempre me atraem bastante. Eu não sei se é por causa da sua história geológica, da inacessibilidade ou beleza pura e simples, se é que isso existe. Afinal, a beleza muda muito de cultura para cultura. É o clássico que diz que ela depende dos olhos de quem vê. E é bastante verdade isso. Pô, achei essa rua calminha aqui, com umas casas bonitas. E ali do mirante. E, gostei muito de caminhar aqui, meu. É quase zona rural, dá pra fazer isso, sei lá. Mas... demais. Bem legal também tem isso. Cara, eu vi nas pedras mais adiante lá umas ondas gigantescas. Acho que é a entrada da ferradura, sei lá. A partir dali, o meu objetivo era ir atrás dessas ondas enormes. Eu queria chegar o mais perto possível. Cara, quero ver se eu chego perto daquilo. Perto assim, né? Mais ou menos, mas pra poder ver mais de perto. É incrível! Digo, perto sem risco de vida, né? Obviamente. Olha só que prainha legal, meu! No meio do caminho, encontrei a Praia Brava, que é um lugar em Búzios para quem gosta de uma praia mais tranquila. Bastante vento, dá pra escutar em cima do morro aqui. Puxa, climão, que climão gostoso. Muito legal. Então, segui as minhas ondas. Tive que apelar para um Gatorade, porque bateu uma sede forte aqui. O caminhar é um negócio muito legal, que obviamente faz bem pro corpo. Óbvio. Mas pra alma também, pelo menos pra mim, eu acho, assim. Porque, tipo, às vezes quando o corpo vai, entre aspas, apanha, parece que a alma vai limpando, assim, sabe? Tipo uma máquina de lavar pra alma. Subir morro, descer morro, caminhar, suar, sentir sede, tomar uma bebida gelada, ver lugares incríveis. E de carro, pô, recebi muitas propostas de carona, né, assim, obrigado, pra fazer esse trajeto, mas, cara, caminhar e descobrir por conta própria uma coisa que eu amo muito, muito, sabe? E óbvio que se for muito longe, aí não dá, mas quando dá pra ir caminhando, é muito prazeroso pra mim fazer mais isso. Aqui é a Praia do Forno, tem Praia do Forno também em Búzios. E aqui o mar tá bem agitado. Vamos dar uma olhada aqui. De barco hoje aqui não dá. Aqui eu consegui chegar mais perto das ondas que eu queria enxergar. Essa praia já é virada mais para o sudeste, de onde elas vinham nesse dia. Quando você está em um barco dentro do mar, tudo que você não quer ver são essas ondas. Nos escondemos delas sempre que possível, mas vistas aqui de terra são hipnotizantes.
e acabam acalmando de alguma forma que eu não sei explicar muito porquê. Vir até aqui valeu muito a pena, mas eu queria chegar mais perto das ondas, então resolvi pegar uma trilha. Perigo, risco de queda. Tudo bem, vamos tomar cuidado. Eu não sei se dá pra pensar demais nisso, você tem que pensar sempre. Eu acho. Eu tava precisando tanto de uma trilhinha assim, mesmo que seja curta. Tá precisando muito. Que vale, animal. Uhul! Uhul! E hoje esse lugar aqui é só meu. Caminhar é a máquina de lavar roupa da alma. Enquanto ela é sacudida pelo movimento, pelo cansaço, pelos pés doloridos, a sujeira vai indo embora, as ideias ficam mais claras e a vida vai ganhando sentido. Eu amo caminhar. E você? Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado a todos que colaboram com a gente lá no Apoia-se. Se você quiser colaborar de alguma forma, se você já assistiu vários episódios e sente que vale a pena ajudar a gente, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. Fazendo isso você permite com que a gente consiga se dedicar full time para fazer esses episódios todo domingo, e também você concorre a vários prêmios por aqui, especialmente charters e aulas de vela que a gente sorteia aqui todo mês e que muita gente já fez passeios incríveis. Então entra lá no site do Apoia-se. Esses sorteios acontecem somente no Apoia-se e não se tornando membro no canal, infelizmente, porque a gente não tem os dados de vocês por aqui, mas lá no Apoia-se rola direto. Então entra nesse link que aparece aqui ou na descrição e a gente se vê domingo às 10 da manhã ou lá no grupo do Telegram, que eu tô sempre por lá, que você consegue entrar também pelo Apoia-se, tá bom? Um abraço e até mais.